Olá, minha gente. Cá estamos. Bom, vocês já sabem que falo em nome do movimento psicanalítico, vocês já sabem que eu sou a Lina Grimberg. O que talvez vocês não tenham ainda se dado conta, porque não ouviram as notícias, é que hoje, no Brasil, lembramos 100 mil mortos, vítimas do coronavírus. Eu pensei que eu fosse ficar muda. Eu me senti tomada por uma indignação como cidadã, por um ruído na minha cabeça, que de alguma maneira fez com que eu me lembrasse daquelas pessoas que, vivas, chegam ao meu consultório como alguém que está prestes a morrer de pânico. Foi pânico o que eu senti. Mas quando uma pessoa chega e me diz: eu sofro crises de pânico, não é porque 100 mil mortes de coronavírus tenham acontecido, mas porque dentro dessa pessoa existe um desamparo caótico tão forte, tão barulhento quanto essa notícia. Por que uma pessoa que chega para mim e diz eu tenho síndrome de pânico, normalmente ela diz o quê? De repente, não mais que de repente, meu coração parece que vai saltar fora do peito. Parece que o meu sangue desceu até as pernas, ou que subiu até a minha cabeça e minha cabeça roda, ou que eu sinto uma vibração no ouvido, ou que eu tenho medo de ficar perdida no meio da rua, ou que eu tenho medo de ficar perdida dentro do elevador. Pensei que eu não fosse me lembrar do teu endereço, mas está escrito aqui, ó. Está escrito aqui no meu celular. Pensei que eu fosse gritar, mas achei que ninguém ia ouvir. O que é isso? Olha, as pessoas chamam de síndrome de pânico há algum tempo já. Mais precisamente desde a década de final de 80, para o princípio da década de 90, do século passado. Até o momento em que a psiquiatria resolveu que tinha uma medicação para esses sintomas. A gente chama de síndrome do pânico, que é um conjunto de sintomas que podem variar de pessoa para pessoa. Vejam só, sabe qual é o nome da síndrome de pânico na psicanálise? Podemos chamar de desamparo primitivo, radical. É quando a pessoa já não sabe se a voz dela, como eu disse, ecoa para os outros, ou se ela vai reconhecer algum outro no meio da rua, reconhecer como um ser humano para lhe pedir ajuda, ou se alguém vai perceber a existência dela, vai perceber que ela está passando mal. Essa ruptura entre o mundo íntimo e o mundo da realidade, digamos assim, entre o mundo exterior, esse sentir-se estrangeiro dentro do próprio corpo, isso é o desamparo. Não é à toa que eu me lembrei disso nesse momento no Brasil, onde, após, por enquanto,
100 mil mortos. Pessoas ainda passam o fim de semana andando de motocicleta, de jet ski, dizendo que não são Deus para evitar a morte. Ou seja, pessoas por aí que deveriam nos orientar e guiar e comandar, não nos dão bola. Esse não dar atenção ao fato gritante de que nós estamos desorientados diante de algo que a gente não conhece, é como se a gente tivesse um pai ou uma mãe, digamos, que não reconhecesse ou não quisesse adivinhar que sentimentos eu tenho quando grito ou quando me calo, quando esperneio ou quando simplesmente viro a cabeça para o lado e não quero olhar. Como se eu tivesse uma mãe ou um pai para quem colocar-me no colo, balançar-me, sabe aquele jeitão que pai balança a criança no braço? Ou mãe que bota a criança e fica batendo assim nas costinhas? Como se pai ou mãe não sentisse nenhum prazer em fazer isso. Esse é o momento do mais agudo desamparo de um ser humano. É quando um outro mais grande, um outro maior, que pode decifrar o que eu sinto, mas não tem palavras para dizer, é capaz de me emprestar as suas palavras de adulto e dizer: "Oh, meu bebê, esse medo vai passar, porque eu vou fazer uma coisa que vai melhorar." Essa ideia de que alguém grande, adulto, vai se ocupar de mim e traduzir para mim mesma o que está acontecendo, evitaria que eu, quando adulta, tivesse pânico ou uma angústia mortal, como a gente pode pensar, ou uma ansiedade radical, como a gente pode lembrar. Todos nós, em algum momento na vida, nos sentimos desamparados. E agora, sem nenhuma empatia vinda daqueles que poderiam dizer: "Peraí, gente, eu vou me ocupar disso", o que se escuta é uma bravata. E daí? Eu espero que todos aqueles que estão chorando pelos 100 mil mortos percebam que eu e milhões de outros se importam. Temos empatia pela sua dor, que é a nossa dor.